Sonya Blade. Mortal Kombat 2, galera. Get over here! Falemos um pouco sobre a sequência do reboot de 2021, Mortal Kombat 2, que é muito, mas muito superior ao primeiro filme, ao reboot, na verdade. Depois eu comparo ele com o filme lá de 95, que para mim continua sendo o melhor. Primeiramente, qual que é o grande tchan dessa sequência, que está tendo uma boa aceitação tanto da crítica quanto do público, está fazendo um sucesso bastante razoável, mesmo com uma concorrência de peso no cinema, como Michael Jackson, O Diabo Veste Prada 2, Devoradores de Estrelas, o Project Hail Mary e agora o Star Wars Mandalorian and Grogu, mas mesmo assim está conseguindo uma boa arrecadação. O grande tchan do filme é que a história, o roteiro do Mortal Kombat 2 é o torneio do Mortal Kombat 2. Nada mais é do que uma sequência de batalhas, de lutas, como se fosse realmente o jogo, que é o que todos nós, fãs da franquia Mortal Kombat, queremos. Esse foi o grande defeito do primeiro filme, que embora tenha sido muito bacana, eu gostei, sou fã dele, tenho ele aqui até no disco, mas ele não tinha o torneio do Mortal Kombat. Né? Era uma história ali meio complexa, tal, inventaram o tal do Arcana, blá blá blá, tudo bem, até entendo. Colocaram como protagonista o Cole Young ali, que era como se fosse um avatar do público dentro do Mortal Kombat, mas o torneio per se não tinha. Mas agora veio e veio com tudo. O filme começa já com o Shao Kahn versus o King Gerald, que quem joga Mortal Kombat, quem conhece o canon da franquia, sabe que essa história é a que deu origem aí a todo o Mortal Kombat. Então o filme já começa com essa batalha e depois pula para onde terminou o primeiro filme, que são os lutadores da Terra, o Liu Kang, a Sonya Blade, o Jax e o Raiden estão atrás do Johnny Cage, agora interpretado pelo simpaticíssimo Karl Urban, que até confesso eu estranhei quando anunciaram ele como Johnny Cage. Falei, pô, tem atores melhores, acho, né? Mas a escolha foi acertadíssima porque ele ficou muito bem. Claro, está caracterizado, mas ele é um baita ator, ele é muito carismático e se encaixou como uma luva no personagem do Johnny Cage. Inclusive, as interações dele com o resto do elenco são muito divertidas, em especial com o Kano, que retorna ao filme, e os diálogos dos dois são hilários, repletos de referências à cultura pop, justamente como eles fazem nos jogos. Então, esse roteiro ele foi muito fiel aos games, inclusive o roteiro escrito pelo roteirista da série Moon Knight. Um outro destaque também é a Kitana, que além de ser muito bonita, a Rudolph, é uma baita atriz, tem umas lutas muito bacanas e ela é a alma, ela é o coração da história. Gostei demais de como mostraram ela, inclusive com os uniformes. Todos eles, todos os personagens, têm uniformes muito fiéis também aos usados nos jogos. E claro, falemos das lutas, das coreografias, que é o que todos nós queremos ver num filme do Mortal Kombat, e fico feliz em dizer que as lutas são como o nosso set aqui do Scorpion vs Sub-Zero da Iron Studios. As lutas são fantásticas, são muito bem coreografadas e tem diversas lutas. Temos a Jade, temos o Baraka, temos o Scorpion que retorna, temos o Noob Saibot, que é o Bi-Han, como nos últimos jogos da franquia. Temos a Sindel, temos o Kung Lao, que também retorna via Quan Chi. Aliás, o Quan Chi ele é o mais importante vilão do filme. O Shang Tsung, aqui nesse segundo filme, ele é praticamente irrelevante. E claro, o Shao Kahn, que tem lutas também fantásticas, Kitana, tem diversos personagens, todos muito fiéis aos jogos. O Cole Young também retorna e tem uma luta animal com o Shao Kahn. Os efeitos visuais são incríveis, os cenários são perfeitos, todos também fiéis, inclusive aos jogos clássicos, aos primeiros jogos do Mortal Kombat.
aquela fase no Mortal Kombat 2, que é o templo voador ali, no IMAX fica Absolute Cinema, perfeito. A única falha que eu dou, que por isso o filme não é um flawless victory, é que mais uma vez eles não usaram a música, a canção tema, a Techno Syndrome dos Immortals, o tan 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 tan, que é sinônimo de Mortal Kombat. Eles não usaram a música durante o filme. Tem algumas ali referências ao tema, mas o tema mesmo, a música per se, só é utilizada nos créditos finais. Muito bacana, são créditos bem legais, mas poderiam ter incorporado o tema musical como o primeiro filme lá de 95, que agora falo sobre ele. Para mim, ele continua sendo o melhor Mortal Kombat porque tem uma história bem simples, poucos personagens, claro, na época só haviam 3 ou 4 jogos no Mortal Kombat, então era uma história bem mais curta e grossa ali, era baseada no primeiro jogo. Depois disso, hoje nós temos aí, somados os spin-offs, temos uns 15 jogos da franquia Mortal Kombat, então a história, o canon, o lore do Mortal Kombat hoje, ele é gigantesco, então claro que dá aí um filme bem mais complexo. Mas no fim das contas, nós queremos ver também as lutas. E o primeiro Mortal Kombat, lá do Paul W.S. Anderson, ele incorporou lutas com o canon e com o Techno Syndrome, com a música de maneira perfeita. Aquele, para mim, continua sendo o melhor filme, mas depois dele, essa nova sequência, Mortal Kombat 2, chega perto, muito bacana, e dou uma nota 9 para o filme. Claro, eu sou fã do Mortal Kombat. Se você não é fã da franquia, não sei se você gostará tanto. Se você curtiu esse reboot de 2021, essa é a sequência, você certamente gostará deste. Se você é fã dos últimos jogos da franquia Mortal Kombat 9, 10, 11 e o Mortal Kombat 1 agora, acho que você também gostará bastante. E se você curte filmes de luta também, você tem que ver Mortal Kombat. Um roteiro simples, mas bacana, coreografia fantástica, efeitos visuais e fatalities sangrentos, incríveis e fiéis aos dos jogos. Inclusive, eu fui na pré-estreia na sala IMAX e o público foi ao delírio em alguns golpes e alguns fatalities, muito bacana. Trilha sonora, ok, só faltou incorporarem mais o tema clássico. A direção do Simon McCoy também está bem mais segura. E o filme deixa ali o gancho perfeito na última cena para o terceiro filme que já está sendo escrito. E como o filme tem feito sucesso, então aí acho que não teremos que esperar tanto pelo terceiro Mortal Kombat. Mortal Kombat 2, um sucesso bastante interessante do cinema que está em cartaz, vale a pena ser assistido no formato IMAX, porque ele tem cenas filmadas, ok? No formato IMAX. Grande pedida para fãs da franquia Mortal Kombat. Ah, verdade, e o Ed Boon, ele faz uma participação muito divertida no começo do filme. Very cool stuff.